Graça e paz, boa noite, amados. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Meus amados, vou abrindo aqui meus apontamentos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu falo de coração. Eu conheço já o pastor Hudson há uns dias aí, né? 26 anos. E sou nascido, né? Sou dessa casa aqui. Me converti ao Senhor Jesus Cristo na missão evangélica do Alecrim, né? Com o pastor Misael Lins. E lá eu conheci o pastor Hudson. Sempre que vinha algum irmão de estrangeiro, né? Americano ou canadense, que o pessoal fala inglês, ele estava lá traduzindo. E eu falei até para ele hoje, né? Deus usou aquilo ali, pastor, porque eu tinha estudado inglês quando eu era adolescente e quando eu vi aquelas traduções, eu comecei a me ver fazendo aquilo ali. E aí eu peguei de novo os livros de inglês e voltei a estudar. Quando eu conheci o pastor Gerald, e aquilo me despertou. Eu conheci uns missionários católicos, americanos e canadenses, e eles começaram a me ajudar no inglês. E no ano de 2002, eu comecei a minha carreira de interpretação também, num evento que veio um pastor americano, né, o Randy Clark, né, que é um pastor muito conhecido aí no mundo inteiro. Ele faz grandes cruzadas e eu nem estava tão preparado assim no inglês, mas não tinha quem interpretasse para ele. Lá vai eu interpretar para o homem. Eu me tremi nas bases ali quando eu fui fazer isso, porque meu inglês não era tão bom, mas fui pela fé. Traduzi assim 50%, aí depois tinha uma hora que eu queria desistir. Eu me lembro disso, foi um negócio tremendo. Eu queria desistir e entregar o microfone, porque eu estava começando a sentir medo, ficar com... Meu Deus, esse homem está falando aqui, a minha mente começou a ficar confusa. E uma hora o Senhor falou assim ao meu coração, né? Não com uma voz assim na mente, mas Ele falou ao meu coração: eu te capacito ali. E eu disse: eu vou crer que eu posso traduzir o irmão pastor. E entrei em fé ali. Eu disse: eu creio que eu posso traduzir ele. E aí, a partir daquele momento, começou a fluir, né? Até aquele momento estava com certa dificuldade na minha mente para entendê-lo. Começou a fluir. E eu sempre me lembrava de você, sempre me lembrava do pastor, daquelas traduções. E cheguei para São Paulo, fui para Recife para traduzir. Aí o inglês foi soltando, né? Então traduzi em Natal, Parnamirim, São Paulo, Recife. E tudo começou ali através do exemplo, né? Aquela inspiração através do pastor Hudson. É uma palavra que não tem muito a ver, mas é importante a gente entender coisas que Deus está nos usando, né? E a gente nem sabe que Ele está nos usando ali. Amém, queridos? Eu poderia passar bastante tempo aqui agradecendo, contando um pouco do ministério. Vou falar rapidamente para a gente vir já para a palavra. Então, o nosso ministério é o ministério Agios. Agios não é águia no plural masculino, não é águia, certo? Agios quer dizer santo, é uma palavra grega. Quando você vê Espírito Santo na Bíblia, aqui no Novo Testamento, aquela palavra santa é a palavra grega agios, quer dizer santo, certo? O nosso ministério é um ministério de ensino. Você vê, tem um grupo de louvor que acompanha o pregador, né? A gente não vai só para tocar, a gente só vai quando é o convite para ensinar, porque o nosso chamado, o nosso ministério é o ministério de ensino da palavra, é o ministério de ensino. E o nosso foco são as doutrinas básicas. A gente não entra em coisas polêmicas e coisas profundas, não. São doutrinas básicas, ensinamentos elementares que servem em toda a igreja evangélica praticamente,
frente. Para você ter uma noção, a gente prega nas igrejas batistas tradicionais, pregamos em igrejas mesmo daquelas pentecostais, mesmo como a Assembleia de Deus Madureira, a gente inclui, nós estaremos lá em novembro. Então a gente vai para a Presbiteriana também, já pregamos, e próxima semana, não, semana depois estaremos na igreja anglicana. Quem não conhece a igreja anglicana é quase uma igreja católica, né? Tem muita coisa parecida, e nós estaremos lá, só eu e a Oriana no caso, uma porta que o Senhor abriu ali. Então é isso, se você quiser conhecer, pode acessar o nosso canal, é só procurar lá o nome Agios. Quem vai procurar no computador é youtube.com/Agios, sem acento, certo? A-G-U-I-O-S, Agios. Quem tiver interesse em conhecer os nossos ensinamentos, se tiver alguma dúvida, eu acho que eu mandei lá para o pastor nossos links, e você pode ver com ele. Sem mais delongas, eu quero iniciar a nossa palavra aqui. Eu quero falar, queridos, sobre o seguinte tema: preparados para a volta de Jesus. Olha aí, é um tema que eu tenho estudado, eu e minha esposa não pôde vir hoje. Essa equipe aqui é apenas uma parte, certo? Tem mais pessoas, e nós estamos estudando bastante as profecias. Ela está se dedicando ao Evangelho de Mateus. Vamos inclusive lançar um livro. Eu esqueci de comentar, nós temos livros, quem tiver interesse também pode falar com o pastor. Eu tenho um livro meu, tem uma outra pregadora aqui do ministério que também tem uns livros, né? Nós acabamos esquecendo, foi de trazer os livros para mostrar, mas nós temos 2 livros e estamos já preparando mais 2. Ok, gente? Então é um ministério de ensino, e eu tenho estudado bastante o livro de Apocalipse. Minha esposa tem estudado bastante as profecias, ela está vasculhando o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo isso porque nós sabemos que estamos nos últimos tempos. Até mesmo pessoas descrentes, eu já ouvi da boca de pessoas descrentes que o mundo está perto de acabar. Eu já vi uma amiga minha que trabalha comigo, eu encontrei com ela, ela disse: o mundo está perto de acabar. Muita gente está tendo essa sensação, e nós cristãos, nós sabemos pelos sinais da volta do Senhor que Ele está perto realmente de voltar. Não sabemos se será hoje à noite ainda, se será amanhã, se será daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sabemos, mas nós precisamos, meus queridos, estar preparados para a volta do Senhor, porque não é um tempo fácil, é um tempo difícil, um tempo de angústia, que Jesus falou lá em Lucas 21, e nós precisamos entender como devemos agir, qual deve ser a nossa atitude de coração. O que é que eu devo fazer, pastor, para estar preparado para passar este tempo difícil? Eu não vou entrar aqui naquela parte de escatologia, isso aí eu acho que é com o pastor da igreja. Não vou entrar aqui futurismo, historicismo, preterismo, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Não vou entrar em nada disso aqui, não se preocupe. Eu acredito que isso aí é com o pastor da igreja, certo? Eu vou falar sobre sinais claros que Jesus falou, o que está afetando ao mundo e a nós, e qual deve ser a nossa atitude diante disso. Ok? Então vamos deixa eu só beber uma aguinha aqui. Agradeço muito ao irmão Carlinhos, viu? Piada interna aí, pessoal que não sabe nem o que é que eu estou falando, né? Eu agradeço ao irmão Carlinhos porque está participando aqui dessa pregação. Depois você pergunta ao pastor o que foi. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, rapidinho aqui, sem mais delongas, capítulo 5, versículos 1 a 6. Diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará
escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha só aí. Queridos, olha só, isso aqui é para nós, para a igreja, é uma exortação para nós. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Hoje, eu acho que esse versículo até, não, se fosse contextualizar para hoje, porque ladrão não vem de noite, eles agora estão assaltando de dia, né? De noite eles vão dormir, vão festejar. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Um ladrão não chega na sua casa e diz: amanhã eu vou passar aí, hein? Abra as portas, deixe tudo fácil, que é para não ter que arrombar. Ele não faz isso, né? O ladrão vai planejar naquele momento onde se menos a pessoa espera, onde se menos espera. Então o dia do Senhor, ele virá de surpresa para o mundo. A Bíblia mostra aqui, meus queridos, que o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, não deve nos pegar de surpresa. Nós precisamos compreender o tempo em que nós estamos vivendo. E eu não sei se todos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador, mas se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, esta é uma excelente oportunidade para você fazer essa decisão de entregar a sua vida ao Rei Jesus Cristo e você escapar de todo o mal que sobrevirá ao mundo. Então a exortação da palavra de Deus aqui, irmãos, nós não somos mais das trevas e nós precisamos estar na luz para que aquele dia não nos surpreenda, certo? Então vamos lá. A volta do Senhor não deve surpreender os cristãos. A palavra do Senhor nos avisa sobre os sinais da sua vinda. Também nos ensina sobre nossa atitude para evitarmos as dores. Então quero falar, antes de eu entrar aqui no primeiro sinal, eu quero comentar em cima do verso 6. Não durmamos, pois, como os demais. Quando ele fala em dormir, às vezes quer dizer a pessoa dormiu, morreu, mas não é o caso aqui. Ele está dizendo, você não deve dormir como os demais. Uma pessoa, quando está dormindo, ela não está ciente do que está acontecendo. Não é que você vai, eu não vou mais dormir, não vou viver acordado, eu vou morrer desse jeito. Não é literalmente isso aqui. Ele está dizendo, você deve estar consciente, alerta, vigilante acerca do dia do Senhor, acerca da volta do Senhor, porque muitos cristãos parecem estar desapercebidos. Muitos crentes parecem estar não sabendo que Jesus está perto de voltar. E que se Jesus está perto de voltar, certas coisas vão acontecer. Muita coisa ruim vai acontecer, isso está predito. Então nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Não só no dia que ele voltar, mas preparados para passar as coisas que acontecerão e estão já acontecendo de bastante tempo. Então vamos lá. O primeiro sinal que eu vou falar aqui, eu só vou falar de 2. Eu tinha pensado a princípio em falar em 4 sinais, mas depois baixei para 3, resolvi falar só de 2, porque era muita coisa, eu não quero me prolongar. O primeiro sinal está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vamos lá para Daniel. Daniel toca até guitarra aqui conosco, hein? Profeta Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim, eu vou ler rapidinho, certo, irmãos, para ele não se demorar. Daniel 4:12 diz, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim.
Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Queridos, o primeiro sinal que falamos hoje aqui, claro, tem vários sinais que Jesus fala, é a multiplicação do conhecimento ou da ciência. A ciência, o conhecimento se multiplicará. Atualmente nós estamos vivendo numa era chamada era da informação. Era digital, era da informação. Coloquei aqui algumas coisas, diz assim, ó. Nós vivemos na chamada era da informação ou era digital. Começou no final do século XX, impulsionada pelos avanços tecnológicos advindos da terceira revolução industrial. Atualmente, nossa vida é praticamente toda rastreada devido aos smartphones. Uns tempos atrás, eu pesquisei ali no Google um local, eu tinha esquecido onde era. Uma loja, eu acho, e eu pesquisei lá para saber o endereço dessa loja. Pesquisei, peguei o meu celular e fui pesquisar. E ele me mostrou, o Google, né, me mostrou o endereço da loja, o telefone, e disse mais assim: você esteve nessa loja em data tal, às tal hora. Eu nem lembrava mais disso, não sabia mais nem qual era o endereço, mas estava rastreado lá, o Google já sabia, né? Já estava armazenada a informação que eu tive naquela loja lá, dia tal. Então, você que anda com smartphone, e eu ando também, saiba que nossa vida está toda sendo rastreada. Nossa vida está, ele sabe tudo sobre a gente. O Google sabe, tem foto minha, ele tem tudo, está lá tudo nos computadores dele. Nossa vida está toda rastreada. Hoje acontece uma coisa lá no Afeganistão, como foi aquele caso lá, né, da invasão do Talibã no Afeganistão, o pessoal lá no aeroporto, né, de Cabul, e no mesmo dia, eu acho que no mesmo dia estava isso em todos os jornais, nas TVs, todo mundo estava sabendo. Nós vivemos numa era da informação, do conhecimento. O conhecimento se multiplicou de forma absurda. Isso começou depois da imprensa, invenção da imprensa, aí depois veio telégrafo, rádio, TV, né? Durante as guerras mundiais, primeira e segunda, o conhecimento se multiplicou absurdamente, aí veio todas aquelas coisas e finalmente veio o que é a internet, né? A tal da internet. Você vai em todo canto, tem internet. E o meu tio tem uma fazenda lá no município de Lagoa Salgada. Você chega lá, tem internet. Ele se comunica, fica postando as fotos lá das iguanas, das emas que ele tem. Gente, então nós vivemos em uma era de conhecimento. Isso é cumprimento da profecia de Daniel. Isso mostra que nós estamos vivendo os últimos tempos. E o que é que tem acontecido? O que é que isso tem afetado a vida das pessoas? O mundo tem sido afetado terrivelmente por causa dessa multiplicação do conhecimento. Eu vou ler aqui uns dados, irmãos. Um artigo da revista Nature, Natureza, né, em inglês, é uma das revistas mais conceituadas que existe no ramo da ciência. E depois dessa pandemia, mais de 42% das pessoas pesquisadas relataram sintomas de ansiedade ou depressão. Grandes eventos que chocam a sociedade e provocam angústia por anos. Por exemplo, você se lembra lá do ataque às Torres Gêmeas, lá do Nova York, né? Lá do World Trade Center. Aquelas Torres Gêmeas que foi o ataque terrorista. Até hoje, tem pessoas que estão traumatizadas com aqueles acontecimentos. Até hoje. Elas têm distúrbios de estresse pós-traumático. E 15% dos habitantes de Nova York têm depressão. O que é que acontece hoje? Hoje nós sabemos rapidamente de tudo que é ruim que acontece no mundo. No mesmo dia que acontece, mataram não sei quanto, você já sabe. Então o que é que está acontecendo hoje? A multiplicação do conhecimento tem provocado
angústia e depressão e ansiedade. Você está o tempo todo sabendo de tudo e a tendência é você saber só as más notícias. Então essa multiplicação do conhecimento, este sinal da volta de Jesus está afetando o mundo inteiro e está afetando também os cristãos. Muitas pessoas em depressão na igreja, pastores, líderes, muito problema de ansiedade, muita coisa ruim que está vindo por causa deste sinal. Segundo sinal que eu vou falar hoje, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, bem conhecido também, a gente cita bastante isso aí. Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha só, da mesma forma que o primeiro sinal está afetando a igreja do Senhor, esta multiplicação da iniquidade também está afetando a igreja. Por que eu estou falando? Eu vou falar só esses dois sinais e eu quero que a gente converse aqui, eu quero falar um pouco com vocês aqui dentro do nosso tempo sobre nossa atitude com relação a isso. O que é iniquidade? A palavra original grega é anomia, que é a ausência de lei, é a prática de transgressão, é a prática da ilegalidade. No contexto bíblico, é quando as pessoas elas começam a quebrar a palavra de Deus, não há temor a Deus, não há reverência a Deus. No mundo isso está multiplicando. Nem em todas as áreas. Por exemplo, tem outro sinal aqui que tem a ver com isso, eu não vou falar aqui, que Jesus falou que antes da volta dele seria como nos dias de Ló. Ele falou que seria como nos dias de Noé. Eu vou falar sobre os dias de Ló. Não precisamos abrir lá em Gênesis, mas Ló era ali o sobrinho de Abraão, e Ló foi morar ali nas campinas de Sodoma. E Sodoma era uma cidade cheia de pecado. E Ló estava lá naquela cidade, e quando os anjos vieram para retirar Ló da cidade, porque Deus tinha decretado que iria destruir Sodoma, então quando os anjos vieram para aquela cidade, os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. E a Bíblia diz que estavam todos lá, do maior ao menor. Então, nós vemos que nos dias de Ló havia uma multiplicação da perversão na área sexual. Depravação sexual em um nível muito grande. Nós temos o exemplo de Ló, de Sodoma, já na época do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, Pompeia. A cidade de Pompeia foi destruída do dia para a noite pelo vulcão Vesúvio. E eu fiquei perguntando, meu Deus, como é que uma cidade é destruída assim? Totalmente morreu todo mundo, eles morreram do jeito que estava. Na arqueologia descobriu pessoas que estavam dormindo, pessoas que estavam comendo, todo tipo de pessoas nas posições que estavam, elas foram carbonizadas, elas foram cobertas pelas cinzas vulcânicas e morreram instantaneamente. E eu sempre me questionei, o que é que tinha em Pompeia? Para o mundo é coincidência, o vulcão explodiu, tchau. Mas não foi coincidência. As escavações em Pompeia descobriram algumas pinturas que foram encontradas em casas da sociedade de Pompeia. Quando elas foram descobertas, elas foram escondidas porque foram consideradas pornográficas. A cidade, descobriram que a cidade era cheia de desenhos de pênis.
pela cidade. E as pessoas pensaram, os estudiosos, os arqueólogos, pensaram que era prostíbulo. Alguns tinham pênis lá na cidade, na frente. Depois descobriram que era padaria, que eram outras coisas. Então, a cidade de Pompeia era uma cidade que tinha um alto índice de depravação na área sexual. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, que talvez para muitos aqui isso não seja não caiu a ficha ainda. Mas hoje nós estamos vivendo em um nível de imoralidade sexual muito pior do que Pompeia. As pinturas lá de Pompeia retratavam cenas de ato sexual, pintadas. Hoje as pessoas veem prostituição nos seus celulares. Muitos evangélicos estão viciados em pornografia. Aqui é a Bíblia, viu, irmão? Não tem pornografia aqui não, graças a Deus. Muitos evangélicos estão presos à pornografia. Já aconselhei vários. No nosso canal lá tem um vídeo que fez o maior sucesso. Esse vídeo é sucesso. Todo dia tem dezenas de acessos. O nome do vídeo é Preciso Confessar Pecados ao Pastor. Meu irmão, eu não sei se o pastor Rudes, graças a Deus, não precisa vir me confessar pecado. Mas o vídeo eu procuro explicar há casos sim que você precisa ir confessar e tal. Mas de maneira geral, imagine se você fosse confessar todos os seus pecados ao pastor. A fila aqui era gigante. Não ia caber aqui em Santo Antônio a fila. E cada pecado que você comete e for confessar ao pastor. Eu, pelo menos, não quero esse destino para mim, não. Mas, irmãos, a imoralidade está tão grande que pessoas que são hoje, pela Bíblia é considerado prostituto, né? Hoje está sendo considerado estilo de vida. Hoje a pessoa que tem vários homens e várias mulheres hoje é considerado um estilo de vida diferente. Mas pela palavra isso é prostituição, é abominação diante de Deus. E sabe por que Jesus já não voltou? Sabe por que aquela mesma ira que foi derramada em Sodoma, em Gomorra, em Pompeia, sabe por que não caiu ainda sobre o mundo? Você sabe por quê? Porque está muito maior do que Pompeia, por causa da igreja. É por causa do povo de Deus que está no mundo que a ira de Deus não veio, o juízo não veio ainda. E porque tem gente que está sendo salvo ainda. Está diminuindo. Na época que eu me converti, pastor Hudson, na missão tínhamos aqueles 2 cultos principais. Não sei como é que está hoje, mas era domingo e quarta-feira. Quarta-feira era com o pastor Júnior Firmino. Na época não era pastor ainda. Gente, às vezes se convertia num culto só, 20, 30. Eu vi pessoas se convertendo no culto da quarta, que era um culto que dava menos gente do que esse aqui. Culto mais voltado para os jovens. Se convertia 15, toda quarta, 10, 15. Era muita gente, a gente não dava conta de um discipulado, não dava conta de visitar. Agora nós, né, do Ministério Águas, a gente está em várias igrejas. Quando se converte uma pessoa, é uma festa, meu Deus, uma pessoa se convertendo. Está chegando o tempo do fim. A iniquidade tem se multiplicado, o conhecimento se multiplicou, está atingindo a cada um de nós. Pastor Wendel, que coisa horrível, o que é que eu faço então? Então vamos agora para a solução, né? Tem tempo ainda, né, pastor? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5. Vamos voltar lá para Tessalonicenses. Vamos meditar um pouco aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 e 8, né? A gente já viu aqui.
Então, vós irmãos, já lemos isso, né? Não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Primeira coisa, você precisa estar ciente de qual é o tempo que nós estamos. Medite um pouco sobre as profecias, veja o que Jesus falou, né? Converse com o seu pastor, peça, pastor, mas quando o senhor puder, coloque aqui um estudo, não sei se já está sendo feito, estudando Atos, não é isso? Mas colocar assim alguma coisa que mostre os sinais. E essa pregação, ela depois o pastor vai ter que puxar mais, né? Eu não tenho como ensinar tudo aqui em uma pregação. Então o pastor da igreja vai analisar e vai trazer o alerta para os irmãos e desenvolver o tema. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Dormir representa o que eu estar sem entender. Eu não estou consciente do que está acontecendo. Eu preciso entender que eu estou vivendo nesses últimos tempos. Eu preciso entender o que a palavra de Deus fala e vigiar. Vigiar e orar. Lá em Lucas capítulo 21, acho que é o versículo 39, se eu não me engano, Jesus está falando lá o sermão profético. E ele diz: vigiai e orai. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, ter uma atitude de vigilância, de alerta. Você tem que estar alerta, tem que estar sóbrio, e uma atitude de oração. Nós precisamos ter tempo de oração na igreja, oração na nossa casa, tirar tempo para buscar ao Senhor, ter uma vida devocional. Eu sempre falo isso lá no ministério. Irmão, se você não tem uma vida devocional, se você não tem um tempo do dia para orar, para adorar o Senhor, para meditar na palavra, você vai ficar fraco na fé. Você precisa de força de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, ele diz, né, antes de falar da batalha espiritual, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, ele está disponível para você e para mim. Sempre esteve. Há um poder disponível. Deus está pronto a nos fortalecer. Mas veja que se fortalecer no Senhor é um mandamento para mim e para você. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Este verbo está no imperativo, ou seja, é uma ordem, é um mandamento. É minha responsabilidade ter esse momento e ter essa busca, esse fortalecimento em Deus. Como é que eu me fortaleço em Deus? Foi falado aqui, louvor e adoração, importantíssimo. Não esperar só no domingo à noite ou outros cultos, ter uma vida de louvor e de adoração. Tem muito que se falar sobre vida de louvor e adoração, mas você não precisa nem de música. Acorde, quando você acorda, já comece a adorar, comece a dar graças. Uma vida de adoração é uma vida de gratidão. Está lá em Colossenses, no capítulo 2, ele falando sobre: assim como recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, transbordando nela com ações de graças. Você transborda, você anda em fé quando você anda em ações de graça. Ações de graça não é só aquele feriado lá americano, não. Ações de graça é dar graças mesmo, agradecer a Deus, agradecer por tudo e em toda situação. Uma vida de louvor e adoração, uma vida de oração. Agora em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha aí. Lá em Isaías 26, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então aqui em Colossenses o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Pensai nas coisas que são de cima. E não adianta eu quero obedecer esse mandamento. Eu vou pensar, como é que eu penso nas coisas que são de cima, né?
É algo que o pessoal do ministério já está careca de saber, né? Pronto, fofinho já está careca de saber disso. Irmãos, eu preciso dedicar tempo para meditar na palavra de Deus. Como é que eu vou pensar nas coisas que são de cima se eu passo a maior parte do meu tempo vendo besteira na internet, vendo a vida dos outros, desculpe aí quem gosta de novela, vendo filmes que não trazem nada de edificação para a minha vida? Como é que eu vou pensar nas coisas que são de cima se a maior parte do meu tempo eu estou olhando, estou alimentando o meu coração com as coisas que são de baixo? Como é que eu vou pensar nas coisas celestiais se a minha mente está focada na terra? Você não precisa saber todas as coisas. Você não precisa saber o que é que aquele seu amigo comeu hoje no café da manhã. Que o cara vai comer. Eu vi até uma vez eu vi um videozinho no WhatsApp, o cara disse, aquele senhor Jedi, né? O mestre Jedi dizendo, deixa ele falando com uma voz, é uma piadazinha, mas achei muito interessante. Ele diz, deixa de ser besta, rapaz, fica postando tudo no status do WhatsApp. Vai comer uma bolacha, vai postar no status, vai comer aí o bichinho disse, se fosse menos comida cara, irmãos, mas eu às vezes me pego, isso eu estou falando para você, mas está me atingindo também, viu? Eu não estou aqui falando como sendo o Jesus encarnado e vocês são os pecadores, não, eu estou nesse meio também. E às vezes eu me pego assim, meu Deus, parece que eu perdi 5 minutos, se eu passar 5 minutos rolando o Instagram, parece que, para mim, às vezes eu penso, eu perdi 5 minutos do meu dia aqui. Porque tem coisa até interessante, eu sei que tem, mas você vai perder tanto tempo filtrando que você não vai ter tempo para a palavra. Então, eu não estou dizendo para você abandonar, né, suas redes sociais. Nós mesmos atuamos em redes sociais, muitos ministérios atuam, mas para você ser o quê? Vigilante, irmãos. Entenda os sinais que Jesus falou. Entenda que você está vivendo o tempo do fim. Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, em muitos o amor, a caridade vai esfriar. Se você assiste pecado, o amor a Deus vai esfriar. Não tem pra onde correr, não existe mágica. Deus me entende, eu não consigo deixar de assistir violência. Eu gosto muito daquele programa policial, mostra todos os assassinatos e roubos. Gente, isso vai gerar medo em você. Tudo que o homem semear, você vai colher. Se você assiste coisas maliciosas, pornográficas, ora, a sua mente vai gerar pensamentos de acordo. Em Provérbios 4:23, um versículo que eu amo, sempre estou falando ele nas minhas pregações. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Olha só. Não responda aqui para mim nem para ninguém, mas pense, eu estou guardando o meu coração sobre todas as coisas? Será que eu não guardo mais o meu celular? Eu protejo ele para ninguém roubar, para não cair. Eu guardo o meu carro, eu faço seguro, me preocupo muito com o carro. Eu guardo a minha casa, boto grade nas paredes, nas janelas, porta, né? Eu protejo tudo, menos o meu coração. Será que a gente está assim? Nós precisamos viver a palavra. É muito bom a gente vem para a igreja, a gente ouve pregações, lê a Bíblia, maravilhoso, mas a Bíblia diz lá em Tiago, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sobretudo o que devemos guardar o nosso coração. Como é que eu guardo o meu coração? Salmo 101. Davi diz, não porei coisa má diante dos meus olhos.
Se você está vendo coisa má no seu Instagram, silencie ou deixe de seguir aquela pessoa. Você não gaste tanto tempo. Se você não precisa, você não trabalha com isso, não gaste muito tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas redes sociais, quanto tempo você está gastando? Né? Será que a gente não tem tempo mesmo para meditar na palavra? Não tem tempo? Então como é que eu vou colocar minha mente nas coisas do alto? Não tem como, irmãos. Nós vamos ter que fazer este sacrifício. É uma era de conhecimento, isso está afetando todo o mundo, trazendo insônia, ansiedade, depressão, medo. Eu lembro, eu já falei isso em outras pregações nas igrejas, mas eu lembro de uma coisa que o pastor Silas Malafaia falou sobre um exemplo que ele deu lá, questão de mídia, né, que ele ataca bastante a mídia, a questão do que está sendo divulgado, e algo que ele falou que eu fiquei pensativo de um casal, né, da igreja dele, que o homem vivia assistindo TV e morria de medo de Covid. Morria de medo, apavorado. E ele conversou, mas o homem morria de medo. Aí, ele e a esposa, esse homem, tiveram os sintomas e foram fazer o teste. Os dois deram positivo. Quando o médico falou para ele, para esse irmão lá da igreja do Silas, quando o médico falou para ele que ele estava com Covid, ele teve um ataque do coração e morreu. Não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada. O medo não vai proteger você. O que protege você é a fé. E o alimento da fé é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, pela pregação. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração acima de tudo. Se alguma coisa está roubando a minha fé, está gerando medo em mim, eu preciso cortar ou minimizar. Se eu preciso ver de alguma forma, eu preciso cortar, eu preciso minimizar. Nós não temos, irmãos, como nos separar fisicamente do mundo, mas nós precisamos nos separar de coração. Nós precisamos ser separados. A palavra santo quer dizer isso. Sagrado. Sagrado quer dizer separado. Você, quando aceita Jesus, você tem um dono agora. Você ganhou um dono. Você não pertence a você mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a um dono, a Jesus. Eu confesso Ele como meu Senhor. Essa palavra Senhor hoje virou pronome de tratamento. Mas a palavra Senhor na Bíblia é Curios ou Quírios. Era alguém que tinha escravos. Quando nós chamamos Jesus de Quírios, Senhor, nós estamos dizendo que nós estamos nos fazendo escravos de Jesus. Irmãos, e as pessoas elas sempre vão ter um dono. Ou é Jesus ou é o pecado. Está lá em Romanos 6. Ou você tem o seu dono é Jesus, ou o seu dono é o pecado. Não tem um meio termo. Eu queria ser de Jesus, mas queria viver um pouquinho de pecado. Não dá. Não dá. Ou você vai deixar de servir Jesus, ou você vai morrer. A Bíblia diz: se andarmos segundo a carne, morreremos. Está lá em Romanos capítulo 8. Ok, gente? Então, primeiro, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou me fortalecer no Senhor. Preciso dedicar tempo à adoração, vigiar em oração. Eu preciso guardar o meu coração
atenção sobre todas as coisas, e aí você que vai identificar as áreas que você está dando lugar, né? O que é que você está assistindo, o que é que você está ouvindo, quais são as suas companhias, você está andando com quem, você está, né? O que é que você está fazendo, lá em Salmo capítulo 1, eu gosto muito, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Liga a TV, tá cheio de conselho de ímpio lá, direto. Eu estava uma vez almoçando lá no intervalo do meu trabalho, aí eu não assisto TV, eu já deixei há algum tempo. Eu e minha esposa, a gente deixou, inclusive graças a Deus a gente pegou a nossa TV e doamos lá para o ministério, está servindo de retorno, né, de vídeo para nós, substituir a TV por um piano. Muito bom, piano, né? Bonito. Fico tocando lá. Então a gente decidiu não assistir TV. A gente assiste. Hoje eu assisto vídeos pelo YouTube, somente coisas que são direcionadas. Isso é a minha forma de agir. Não foi do dia para a noite. Minha e da minha esposa, né? Não foi do dia para a noite. A gente foi gradativamente deixando. Então, quando eu preciso ver um estudo, alguma coisa específica, fazer uma pesquisa qualquer, eu vou lá e procuro aquele vídeo específico. Então eu deixei mesmo de ver vídeos aleatórios assim pelo YouTube. Eu tenho muito cuidado. Ainda vejo, às vezes a Oriana vem, os irmãos vêm mostrar aqui, pastor não sei o quê, né? Pastorzão, né? O povo vem mostrar pastorzão aqui, ó. Aí eu assisto, não tem problema não, viu? Não tem problema não. Só se for uma coisa maliciosa eu não vou assistir. Mas eu assisto, mas eu deixei porque o meu tempo é bem focado, eu estou cada vez mais focado. Então, queridos, vigie nessa área, certo? Desenvolver a sua fé andando segundo a palavra de Deus. Quanto tempo ainda, pastor? 7? 0? Então vamos aí. Já estou encerrando, irmãos. Basicamente é isso, e eu vou só comentar aqui algo que Jesus falou sobre nós direcionarmos o nosso coração, certo? É muito importante entender isso. Nós podemos direcionar o nosso coração. Lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Ele estava falando de não guardar os tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu, e ele fala, pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, onde você se aplica, aquilo que você valoriza, aquilo que você entesoura, aquilo que você se dedica, aquilo o seu coração começa a identificar que ali estará o seu tesouro. Então você começa a se inclinar para aquelas coisas, a obra de Deus. Você gosta muito de música, você começa a se dedicar àquilo, a estudar música, a ver vídeos de música, etc. Então seu coração começa a se inclinar para aquilo ali. Isso eu vi de um especialista, uma pós-doutora médica, que não é nem evangélica, e ela disse, tudo aquilo que você se aplica para estudar, que você coloca esforço, tempo e criatividade, aquilo se torna a sua paixão. Então você pode direcionar o seu coração. Você não é escravo do seu coração. Você pode direcionar o seu coração. E isso vai nos livrar neste tempo atual, gente, onde Jesus está prestes a voltar e nós precisamos manter o nosso foco nas coisas do alto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor? Então que Deus abençoe vocês, e esperamos que posteriormente teremos outras oportunidades para ensinar um estudo muito bom que a gente tem, que é a parábola do semeador. Glória a Deus.